Misericórdia! Está começando mais um Fonecast. E esse podcast, gente, é patrocinado pela 9ª edição do Fomenta a Periferia da cidade de São Paulo. E olha, hoje tá demais o programa, tá, gente? Porque a nossa convidada promete, tá? Ela que transita pela música, televisão, performance, a arte de um jeito único. E ela construiu essa trajetória que mistura corpo, história, política, música e liberdade. Muitos aplausos para receber ela, que é cantora, compositora, apresentadora, performance e também multiartista, Jupe Lourenço da Mata Pires. Jupe do bairro! Cadê o editor, Misericórdia? Mais aplausos! Muito prazer, Juve. Prazer, que muito demais. Obrigada. Uma honra eu sou estar doida. aqui. Imagina, eu sou pior ainda, então Ai, adoro, gente, assim. Vai ser tudo. Obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui no seu podcast. E é isso, quero ver o que me aguarda. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes que eu acho que eu nunca fiz um podcast também, não sei como me comportar, então vai me conduzindo aí para eu saber o que eu posso falar. Pode falar tudo que você quiser, porque aqui é doido. Fique à vontade, viu? Obrigada. Jupe, você auto-se-titulou Jupe do bairro, né? Você veio da Zona Sul, né? Vale o Velho. Isso. E aí eu queria saber de você, quando você ficar milionária, Misericórdia, você vai ali, ó, tipo, milionária no tio do pique, assim, andar de helicóptero, morar em condomínio, adega climatizada, vai mudar pra Jupe da Alphaville? Olha, eu acredito que não, assim. Eu confesso que eu sou muito bairrista, né? Eu acho que Jupe do Bairro vem justamente desse lugar. E por curiosidade, tem uma galera que me pergunta, né, de onde vem Jupe do Bairro. É que quando eu comecei a trabalhar com arte e sempre de uma maneira muito autodidata, assim, né, me colocando nesse lugar, eu ia pro centro de São Paulo. E daí, quando a gente ia se despedir e tudo mais, ia pro ponto de ônibus, eu era a única que ia sentido bairro e a galera toda continuava sentido centro pra ir embora. E aí, pra falar de mim, né, eu tava começando ali, bem novinha, e aí falava, sabe a Jupe? A Jupe? Não, que Jupe? A Jupe do bairro. A Jupe que vai sentido bairro. Interessante! E aí, isso ficou. E aí, teve um momento também que eu escrevia, antes de cantar, eu escrevia textos, fazia fanzines e tudo mais. E daí, como eu falava, eu tinha uma escrita muito melancólica e dramática, assim. Às vezes meus textos viralizavam e falavam que era a Maria do Bairro que estava escrevendo. Porque era muito triste, uma história triste, não sei o que. E daí juntou tudo, eu falei, é um sinal. E aí eu comecei a usar Jupe do Bairro. Gente, adorei a história, muito interessante. Mas voltando à sua pergunta, eu sou muito bairrista, eu amo o meu bairro, sou nascida e criada no Capão Redondo, né, no Valo Velho, que é justamente o bairro que divide o distrito do Capão Redondo, São Paulo, com Itapecerica da Serra. Então é uma quebrada meio rural, assim, que Adoro. uma pegada quase interior, assim, que você vê a contenção acontecendo, mas também passa umas vacas, uns bois. As capivaras, né? Capivara não tem, mas tem ratazana. Ai, tem ratazana. Nossa, uns ratos enormes. Jura? Juro. Parece até gente. Tem uns que tem até nome. Fala até bom dia, né? Bate na tua Juro. porta, que nem aquele Então, crocodilo. Um beijinho. Tem uns que a gente faz amizade. Mas não tem capivara, mas tem cavalo, tem vaca. Ah, assim, eu adoro porque tem as muito vacas. sítio, né? Muitas chácaras ao redor. E daí, sei lá, eu acho que com o meu primeiro milhão, lógico que é muito importante a gente ser sincera, né? E querer desejar um conforto maior, uma acessibilidade melhor, né? Porque é muito difícil a locomoção de onde eu moro para geralmente onde eu trabalho, né? Porque eu moro no Valo Velho e tenho que pegar as principais avenidas para chegar no centro de São Paulo, né? Então pega Marginal, pega Giovanni Gronchi, João Dias, assim. Então eu já experimentei, inclusive, morar em outros lugares com amigas, namorando e tudo mais. Mas eu gosto muito de estar no meu lugar, assim, sabe? De me sentir
pertencida ao meu lugar, assim, me sentir segura, confortável, todo mundo me conhece, Sim, tudo mais. é importante, né? Eu acho que eu equiparia uma casa bem gostosona, assim, onde eu tava, e, sei lá, um apartamentinho só pra ficar mais de boa quando tem evento no centro, uma virada cultural, Sim. sabe, assim, que aí já fica por lá e tal. E assim, qual seria a coisa mais cafona que você teria assim, na sua mansão? Eu sou muito leão. cafona. Ai, eu adoro coisa cafona, né? Eu adoro Botar um também. leão, assim, um negócio na Nossa, porta. eu assisti pela segunda vez o filme do Michael, né? Ai, eu quero assistir de novo. Nossa, E é muito bom. é bom, né? Nossa, eu chorei o tempo todo. Eu tava numa expectativa que tava uma galera falando que era ruim, né? Não sei o quê. Não. Eu achei tão bom. Eu fui pega de surpresa de uma forma boa, Positiva. assim, positiva. E aí, numa dessas, eu falava, gente, eu acho que eu pegaria esses animaizinhos também que são testados, não sei o que, pra adoção, né? O Bubbles, que é um macaquinho. Ai, tá vivo até hoje. Tá vivo até hoje, né? Eu teria uma girafa. Ai, uma girafa. Sabe, assim? Ai, gente. Eu tenho uns gostos meio peculiares, assim. Eu acho que eu gostaria de ter tudo que eu não tive. Sabe, com dinheiro, assim. Se tivesse um dinheirão, eu ia ter Tivesse, umas não, vai vontade ter boba. aquela sempre Vou ter, jogando pro vou ter. universo. Exato. Ai, uma Se eu girafa. tiver, eu acho que eu vou... Mas eu gosto muito de... Eu tenho um problema com roupa, assim. Então... Aquele closet, né? Sim. Que sim. vai, assim, ó, Eu acho que linha teria amarela um do cômodo metrô. pra eu dormir, o resto de closet. uma casinha de acessório, outra de peruca, Ai, outra, nossa, sabe? a de peruca de leite. Nossa, isso me pega muito. Eu te levo lá. O Eu desci escolher quartinho umas da 5. O quartinho de lace me pega muito. Eu Ai, quero muito juro. ter assim. Ai, que lace vou usar hoje? Assim, ó. Qual skin vou ativar hoje, ai, né? gente, isso é demais. Nossa, Eu acho que eu teria as coisinhas assim. Mas ao mesmo tempo que eu queria ter pra mim, eu sou muito generosa. Então seria nosso, assim, sabe? Seria da minha galera, assim. É importante também, né? Às vezes, quando a gente pensa muito em ficar rica, né? A gente pensa sempre na gente. Também eu acho legal compartilhar com os nossos, né? Com as pessoas que estão perto da gente, que nos apoiaram e tudo mais. Eu acho que a nossa felicidade acaba sendo a deles também. E a gente gosta de... Eu também adoraria compartilhar com algumas pessoas, né? Muitas... Sim. Algumas pessoas também essa felicidade. Porque dinheiro é felicidade, misericórdia. Não, super. E na verdade, eu gostaria de ter esses bens, assim, são coisas muito pontuais que eu não tenho muitos vislumbre pra bolsa de grife, não sei o quê. Também, nossa, é uma viagem, né? Não sou muito ligado a isso, não. Eu gosto muito de roupa, então eu gosto de criadores nacionais, assim. Eu gosto muito dos estilistas nacionais. Gosta de bazar? Gosto de bazar. Já fui mais o bazar, assim. Hoje em dia eu não tenho tanta paciência, porque eu tenho rinite também. Então os brechós, às vezes, tá com um cheirinho mais apurado, aí já estraga meu dia, sabe? Eu tenho que ir com determinação e pôr Laramine no bolso. Mas eu gosto muito, mas quando eu penso em ganhar dinheiro, a minha maior vontade de ter dinheiro eu acho que é justamente financiar artistas que eu admiro, sabe? Que legal. Eu tenho muita vontade de montar uma produtora, assim, de pegar, porque eu conheço muitas pessoas e de nichos muito diferentes, né? Eu sou nascido e criado no Capão Redondo, mas ao mesmo tempo eu participo do Teatro Oficina. Minha escola foi o rock nacional, o emocore, o punk rock, mas ao mesmo tempo o meu berço é o hip hop, porque eu sou do Capão Redondo, então lá sai grandes dinossauros do rap nacional. Então eu flerto com muitos lugares diferentes, eu acabo conhecendo muitas pessoas diferentes, assim, sabe? E muitas pessoas que às vezes não têm uma oportunidade, não tem uma grana para fazer uma produção dela, não sei o quê. E aí eu sempre fico comentando, falando, caralho, se tivesse essa grana, ia pegar na mão dessa pessoa, tipo, Investir nela. Investir, tipo, vamos mudar seu look, vamos fazer uns beat bom aí, vamos fazer você brilhar, assim. Então eu acho que minha maior vontade com um montante de dinheiro, assim, eu acho que seria investir em arte e em cultura. Porque eu tive muito essa dificuldade, assim, eu acabei fazendo o meu dinheiro, fazendo a minha carreira, e literalmente do zero, sendo autodidata.
E eu vejo que muitas pessoas ficam nessa beira de quase desistir justamente por falta dessas oportunidades, assim, né? E tem tanta gente talentosa, Tem. em estilos diferentes, em composições diferentes, em ideias diferentes, assim, que eu acho que seria o que eu gostaria de ter grana, assim. Quando eu penso em grana, eu penso nisso, sabe? Que gostoso, né? Ah. Ai, que fofa, muito generosa. Deus te mantenha assim, pra você daqui a pouco, daqui uns 3 meses, tá milionário. Ah, é E aí você axé. já me divide umas 4 leis comigo. Com certeza, você vai escolher. Tudo humana. E Jupe, ai, dó, coceira, tudo humana. E nós ficamos indiano, mas Acabei tudo de- brasileiro. Tudo brasileiro, né? Adoro. Gosto assim, riqueza. E Jupe, você faz muita coisa, né? Você canta, você atua, você apresenta. Qual dessas versões você descansa? Porque só de ler seu currículo já fiquei cansada, misericórdia. Juro, eu também. Olha, é uma boa pergunta quando eu descanso, assim, porque eu tenho um problema muito grande com o ócio, assim, sabe? Eu acho que... eu nunca cheguei a passar fome na minha vida, mas já passei por muitas necessidades. Então eu acho que esse lance do movimento, tá sempre em movimento, ele é associado isso com terapia, tá? Não foi eu que inventei. Tenho entendido isso aos poucos, porque eu sempre me coloquei como eu sou workaholic, eu não consigo ficar parada, não sei o quê. Mas, na verdade, hoje eu consigo entender que essa associação com medo da escassez de novo. Então, eu tô sempre correndo atrás, assim. E a arte, ela apareceu na minha vida como uma maneira de eu me sentir viva, primeiramente, assim, porque eu acho que eu começo a entender. Eu acho que eu inventei a Jupe do bairro para Jupe Lourenço Mata Pires poder existir, assim, sabe? Então, eu literalmente me perdi no personagem. Hoje não tem... Eu amo que tem uma galera que consegue fazer uma separação de o que é pessoa física e jurídica. Eu tenho o mesmo guarda-roupa para essas duas. Já virei essa persona como se tivesse me contaminado mesmo. E eu tenho medo que ele não é óbvio para mim, mas que eu tenho entendido que eu tenho medo dessa escassez de ter que passar por isso novamente. Então, mas ao mesmo tempo, é muito importante ter esse momento de descanso, né? Porque muitas vezes o corpo pede, o corpo grita, e aí você vai sentindo diferente. Ai, o que está acontecendo? Nossa, por que isso agora e tudo mais. E agora eu tô tentando me dar ao luxo, que nem é luxo, na verdade, né? É importante pro crescimento, para as ideias novas surgirem também. Né? Totalmente. Não, e entender de forma genuína quem a gente é, sabe? Porque isso é uma coisa que eu tenho aprendido no último ano, assim, principalmente depois que minha mãe faleceu, que ela faleceu vai fazer 2 anos. E aí foi quando eu me peguei de surpresa, assim, falando, caralho, e agora, como vai ser? Porque até então, eu acho que a minha maior vontade, minha maior motivação era justamente dar uma vida boa para ela, dar um conforto para ela, porque ela que me trouxe o maior exemplo de que, cara, meritocracia não existe, porque se tinha alguém que merecia ter tudo na vida, era ela, porque sempre trabalhou, sempre fez até pro coração para criar os 2 filhos dela, sabe? Sempre com muita garra, com muita sagacidade, assim, e acabou não tendo nada, assim, além da casa dela, né? Mas que acabou não tendo nada. E daí, com isso, eu fui entendendo a importância de eu... Opa, deixa eu me equilibrar aqui para conseguir viver de uma forma plena, mas entender que eu já sou um exemplo a ser superado da minha ancestral, Sim. por exemplo, sabe? Porque tinha muitas vezes, assim, que eu não chegava a comemorar as minhas vitórias, assim, sabe?
Sei lá, eu ganhei, quando eu lancei o meu disco, né? Eu acabei ganhando o prêmio Multishow, ganhei o prêmio APCA, fui capa de vários jornais, revistas e tudo mais. E aquilo, de certa forma, foi muito importante para mim, porque projeção do meu trabalho, né? Afinal, eu sou uma travesti preta vinda da periferia e tô sendo noticiada sem ser morta ou sem ter roubado, sem ter matado alguém, né? E daí, com isso, eu percebia que era muito importante, mas é um sentimento tão contraditório que, ao mesmo tempo que eu sentia que aquilo era importante, eu ficava me cobrando qual vai ser o próximo passo. Tá, e agora? Tipo, então eu não posso voltar mais, porque senão vão falar, a Ju flopou, foi só um momento, o que eu vou fazer agora? E aí a gente vai tendo essa sensação de tentar se superar, mas aí essa superação, na verdade, é uma maquiagem da autossabotagem, porque tá, e os louros? Quando você comemorou o que você já fez, sabe? Como você tá usufruindo das conquistas que já foi dada? Porque senão a gente fica sempre nessa ânsia de buscar mais, de buscar mais, de buscar mais. E esse mais nunca vai chegar, né? Porque a gente tá querendo sempre mais. Nunca vai chegar. E aí a gente fica nesse lugar também de comparação. Que daí, se a gente tá parada, parece que tá todo mundo trabalhando, menos você, né? Porque a internet, o Instagram tem essa malícia, né? Porque você sempre vai postar as coisas que quando você tá bem, né, que você tá movimentando, às vezes você nem tá no evento, mas você fala, tem que gerar algum conteúdo, deixa eu postar essa foto que eu tava bonita há 7 meses atrás, né? E aí é sempre essa demonstração de que as coisas estão acontecendo. E aí, se você fica nessa comparação, você fala, nossa, parece que tá todo mundo fazendo, menos eu, porque eu não tô acontecendo, não sei o quê. E aí, eu acho que eu tô pegando esse impulso justamente para não me comparar e agora, mais do que nunca, me dando esse luxo, que eu chamo de luxo, assim, mas porque é um exercício mesmo para conseguir, que é tentar descansar, tentar deixar minha mente mais tranquila, fazer nada, que é ótimo também, assim, sabe? A cabeça na caixinha do nada, né? Não, porque às vezes até pra fazer nada eu tava trabalhando, assim, sabe? Tipo, não, deixa eu fazer um nada trabalhando, assim. E aí já, não, sei lá, eu quero sentar burrona na TV e, sabe, assim, assistir, sei lá, American Pie, As Branquelas. As Branquelas, sabe, assim, pra não ter que pensar. Pensar em nada, só assim. Porque é assim que surgem as melhores ideias. Total. Quando você tá com a mente livre, assim, né? Total. É importante. E uma coisa que você falou também é importante frisar, que a rede social tem adoecido muitas pessoas, né? Você falou de comparação, eu sou uma dessas pessoas também que se compara muito. E assim, para quem tem o diagnóstico de ansiedade, depressão, isso piora muito. Sim. Se você não tiver acompanhamento, não tiver com um medicamento, você vai ser vítima dali achando que tá todo mundo vivendo, trabalhando e você não tá fazendo nada. Então é importante entender também que as redes sociais, as pessoas, muitas delas fazem isso mesmo. Só postam momentos bons e às vezes estão passando por momentos também não muito bons, né? Sim. Mas acabam vivendo ali para mostrar que estão bem. Mas eu acho que é importante a gente cada vez mais se conscientizar e também passar, nós como pessoas com voz, né? Passar essa mensagem para as pessoas não ficarem nessa dependência de Instagram, de imagem bonita o tempo todo, porque a vida não é assim perfeita. Então a gente tem que fazer isso também. Eu tenho muito esse cuidado com os meus seguidores, porque eu estou muito em muitos eventos. As pessoas devem pensar, nossa, minha vida é uma bosta, porque não acontece nada comigo, ela está sempre no evento fazendo. Só que assim, eu também passo por perrengues e muitas coisas. Então, eu sempre gosto de pontuar para as pessoas entenderem, para as pessoas não se acharem inferiores e tudo mais, né? É muito importante e é muito bom que você falou isso, porque todo mundo acho que se compara no final e é muito ruim esse sentimento e achar que não está trabalhando, não está fazendo nada. Tipo, eu não estou crescendo nas redes sociais, teve uma época que eu estava assim, meu Deus, tá todo mundo crescendo, fulano não posta nada, tá marcando lá feliz, 300k. Não, e isso a gente está falando de uma forma rasa de redes sociais. Se a gente se aprofundar em pretitude, signos femininos, que são sempre colocados naturalmente a essa disputa, assim, né? Aí, poxa, aí sobra uma maçã. Não sobra. Não sobra nada. E, Jupe, você começou essa parceria, teve uma parceria muito bacana, né? Com a Linda Quebrada. Sim. Como que começou essa conexão? Conta pra nós. Olha, aconteceu logo quando eu tava me entendendo enquanto Jupe do bairro, inclusive, assim, porque eu acho que a gente se conheceu
mais ou menos em 2014, 13, mais ou menos, ou até antes, não me recordo. Mas nós estávamos vivendo uma cena onde estava se falando muito sobre pessoas trans naquele momento. Acho que estava em maior ascensão de teoria queer também, uma exploração muito grande da academia a esses corpos e principalmente a presença preta na arte de uma arte mais marginal, performática e tudo mais. E daí, era um momento que eu sentia que estava se falando muito disso na academia, mas que não tinha essa representação da representatividade, assim, sabe? Eu acho que era um reduto que era abordado por pessoas brancas, pessoas cisgêneras, e ao mesmo tempo eu acho que sentiam falta desses outros corpos falando por si, assim, né? Tendo essa manifestação. Daí, ali na Performável, eu também performava, e teve uma vez um evento que a gente foi convidada para estar nos palcos, assim, e aí a gente tinha muitos amigos em comum. E aí a gente se cruzou, e aí teve aquele primeiro impacto. Nossa, tem mais uma preta aqui, como assim, sabe? Dá até um choque, porque naquele momento eu já estava fazendo rap, mas eu estava saindo nesse lugar da Quebrada para fazer show no centro de São Paulo. Ainda era um lugar muito branco, assim, e eu me questionava muito porque me chamavam para cantar o que eu cantava, e naquela época, anarquista, revoltada, tinha uma letra muito mais afiada, sabe? Sabe? Soco em ponta de faca, assim. Eu ficava me perguntando, nossa, por que as pessoas estão me convidando para explanar o rolê delas, para falar sobre elas, né? E aí foi quando eu comecei a perceber que estavam sentindo falta mesmo de diversidade, de outras vozes, assim. E a gente se conheceu, a gente se trombou nesse primeiro instante. E aí, como eu não perco uma oportunidade, eu joguei um chaveco nelas. Gente, mas não é que eu sou safada, é que é uma moeda de troca de carisma, né? Jogar um charme. Enfim, aí eu dei uma ideinha. Carisma natural. E aí a gente deu um chaveco nela, assim, eu senti que ela ficou meio. Quem é essa daí? Sabe? E daí, com o tempo, a gente foi se aproximando muito, porque ela também era bairrista, né? Ela também não morava na região do centro. E a gente morava em dois extremos, né? Eu no extremo sul, ela no extremo leste, na fazenda da Juta. E daí, nós duas eram as únicas que ficava na época, que isso não entrega minha idade, mas na época não tinha Uber, não tinha metrô 24 horas. Você é super jovem, para com isso. Produtos Ivone. Adoro. Essa varanga tem 60 anos. E tá com a pele ótima, de verdade. Com a pele ótima. Eu já falei isso. E daí, não tinha ônibus 24 horas, não tinha transporte 24 horas. E daí nós ficávamos juntas até o metrô abrir, o terminal de ônibus abrir, assim. Então a nossa aproximação foi muito numa proteção, assim, a gente se protegia. Porque a gente ia trabalhar nas festas e geralmente era super escasso, assim, tipo, era a gente receber 50 conto, sabe? Dependendo da festa que era pra gente se promover, a gente ganhava consumação, assim, sabe? Era muito babado, assim. Então a gente ficava juntas para se proteger da rua, dos perigos noturnos, assim, aí foi criando uma irmandade muito grande. Daí, na época, eu já cantava rap, mas eu tava passando por um veneno muito grande com o produtor que eu tinha na época, assim, porque eu tava começando a fazer outros trabalhos também, eu tava tendo uma certa ascensão, e daí a gente tava fazendo o meu primeiro disco, assim, e daí ele quis me vender aquele disco. Falei, então a gente só vai lançar se você me pagar X reais, sei lá.
R$ 1.000. E pra época, tipo, penosa, não tinha R$ 1 no bolso. R$ 1.000 era impensável. Eu falava, não, mas a gente já tava fazendo a parceria até então, né? E agora você tá me cobrando. Aí ele falou, então, você tem o disco? Eu falei, não. Ele falou, então, eu tenho. Se você não me der R$ 1.000, eu apago tudo. E aí foi quando eu tava me desiludindo, assim, da música. Falei, a música não vai ser pra mim, deixa quieto. Já tava explorando outras coisas. E eu acho que mais do que artista, eu sempre fui muito arteira. Então eu sempre gostei de fazer tudo, assim. A galera perguntava, a gente tá precisando de DJ. Você é DJ? Eu, sim. Nunca tinha tocado. A gente tá precisando de performance, não sei o que. Sim, não sei o que. Então a gente tá montando um circo, precisa de uma palhaça. E eu ia topando tudo, assim. E aí foi com isso que eu fui tendo esse currículo tão vasto. Mas, na verdade, foi dando a cara. Não sabia fazer, mas eu inventava um jeito, sabe? Vamos te dar um programa de TV. Eu falava, joga no peito da mãe. que eu vou segurar. E mas foi tá assim. Certo, assim, assim que a gente vai vivendo, vai crescendo. Exatamente, assim que a gente vai tendo a nossa experiência. E aí eu tava nessa fase, assim. E na época eu tinha uma marca de roupa que se chamava No Pano também. Que também é autodidata. Sempre inventava uma coisa pra fazer. Nunca fiquei parada. E aí a Lina, ela tava começando a escrever. E aí ela tava começando a escrever, não sei o que. E escrevia muito, ela estava passando pelo processo da quimioterapia também, onde ela escreveu muito. E aí eu vendo as anotações dela, falava, poxa, isso aqui dá música, né? Você podia explorar esse lugar, não sei o quê. E daí foi num momento que a Lineker estava tendo a viralização dela no Facebook ainda, que sempre foi uma parceira nossa também. Daí eu acho que ela viu esse start e falou, eu quero fazer. Mas eu queria muito que você viesse comigo para me dar um apoio, assim, tipo, para me dar um suporte e tudo mais. E aí eu falei, tá, vamos fazer nos primeiros shows, porque eu já tenho experiência com palco, não sei o quê. E aí depois você vai fazendo. E aí, tanto que no começo, eu era literalmente um pet suporte, assim, praticamente, de suporte emocional. Porque eu não tinha uma função. Eu ficava no palco, aí eu ficava rebolando. E aí, sei lá, às vezes tocava... era DJ dela, que não sei o quê. E como tava sendo tudo muito no começo, eu assumi a carreira dela. Eu falei, não, deixa que eu cuido. Aí eu respondia os direct que mandavam no Facebook, na época. Ela sempre foi muito cafona aí. Você era estilista dela. Cara, é porque eu sempre gostei muito de roupa, né? Minha mãe era costureira, então eu sempre tive muito contato com roupa, de se vestir, não sei o quê. E eu sempre fui muito... Teve uma época que eu era até um pouco babaca, assim, questão de estilo e tudo mais. Porque aí eu ficava com vergonha das roupas que ela usava. Você não conhece a pessoa. Aí eu sempre andava com uma troquinha de roupa, assim, na mochila. Falava, usa isso aqui, vai ficar melhor. Não, tira esse tênis. Não tá muito legal, não tá combinando, não sei o que. E aí eu comecei a vestir ela também. E aí a gente foi fazendo meio que tudo. E aí, isso era, sei lá, 2016, assim, 2015, 2016, mais ou menos. E aí foi quando a gente produziu Pajubá, né? Que foi o álbum de estreia dela. E dali, a gente também já começou a produção do filme, né? Bicha Travesti. E aí foi uma guinada muito grande, assim, na nossa carreira, na nossa vida. Porque a gente sai literalmente de corpos abjetos, pessoas que eram deploráveis pela sociedade, que eram vistas de olho torto, que ignoravam a gente, para praticamente celebridades, assim, sabe? Porque a gente teve uma ascensão muito rápida em um ano, onde a gente não conseguia andar no transporte público, que as pessoas paravam a gente. E quando sabe? vocês começaram, vocês sentiam que estavam construindo algo muito importante culturalmente? Não, a gente queria pagar nossas contas, sabe? Assim, eu acho que não tinha nem pretensão de pagar nossas contas. A gente queria sobreviver. Sobreviver. Que a gente conseguisse pagar um drink quando saísse, não sei o quê. E eu acho que não teve uma pretensão da nossa parte de uma ascensão tão grande, porque, querendo ou não, a gente foi pioneira de muita coisa. E eu não digo isso com machismo, assim, sabe? Não, vocês estão supondo. Não, porque a gente não tinha as referências do que
a gente estava propondo a fazer, sabe? Eram travestis que estavam vindo da periferia. Desde então, pessoas que tinham o nosso recorte, geralmente, ou era colocada como chacota na televisão, ou exemplo a não ser. E aí, do nada, a gente estava sendo amada. Mas aí era uma responsabilidade muito grande, porque a gente não sabia como lidar com aquele amor. Porque você passa uma vida inteira sendo pessoas que você não deveria ser, toda a sociedade apontando que você não poderia ser, que você não poderia existir. E aí a gente está ganhando dinheiro falando da nossa vivência, falando de onde a gente veio, falando que a gente não vai deitar, falando que a gente vai subverter a nossa existência. Então isso foi muito doido. E aí a gente teve uma grande projeção nacional, que foi mais por conta da música, e eu acho que a cena também estava muito porosa naquele momento, que tava... tinha Lineker, Rico da Laçã acontecendo, Lai, as Bahias da Cozinha Mineira, enfim, muita gente. Foi uma cena mesmo, Jalu, foi uma cena que estava acontecendo. E daí a gente teve muita projeção internacionalmente por conta do filme. Que daí as pessoas foram nos conhecendo através do filme. A gente foi participando de circuitos, né? Rodando com o filme. O Transmissão foi nessa época também? Foi depois. E aí foi meio linkado porque a gente começou... Enfim, a gente rodou a Europa inteira com o filme. E fazendo alguns shows e tudo mais. E aí no Bicha Travesti tem uma cena que a gente tá numa rádio. Que a gente fica falando coisas aleatórias, assim, bem aleatórias. E tem essas cenas, e aí a galera que assistia fora, né, na Europa, enfim, em outros países, eles perguntavam onde assistia aquele podcast, aquele programa, porque a galera queria saber, não sei o quê, e não existia. Na verdade, eram cenas que a gente tinha gravado pro filme. E aí que veio o convite do Canal Brasil pra gente fazer aquele formato, né, de entrevistas. E aí a gente seguiu com 3 ou 4 temporadas, que foi muito legal, assim. A nossa proposta era justamente ter um bate-papo, assim, mas a gente teve muita abertura para levar quem a gente quisesse. Então, a gente foi tirando pessoas das nossas memórias afetivas e contemporâneas também. Então, passou Vampeta, Paula Carosella, Maria Alcina, Matheus Nastegali, Dira Paz, até, sei lá, tipo, Rita Cadillac, Deise Tigrona, sabe, assim? Caraca! Então a gente conseguiu brincar muito ali, assim, e foi uma escola muito grande, porque era muito maluco, porque ao mesmo tempo que a gente não tinha... a maldade que o entrevistador precisa ter, né? Essa sagacidade de perguntar, de tirar as respostas do entrevistado. Ao mesmo tempo, as pessoas ficavam muito confortáveis com a gente. Então, era um lugar que a gente tinha até um exercício da edição de falar, tipo, olha, não vamos colocar isso aqui no ar, porque a pessoa se sentiu muito confortável. E a ideia nunca foi fazer um programa sensacionalista e expor a pessoa, assim, né? Mas tinha momentos que a gente entrava no confins da pessoa que ela estava falando sobre ter sido abusada pela primeira vez. De traumas que ela teve na vida artística, não sei o que. E ali era uma construção de pensamento conjunto, não era uma ideia de ter um furo, sabe? De reportagem ou coisa parecida. Claro que a gente sempre torcia que os episódios fossem bem assistidos, que chegassem mais pessoas, mas nunca foi nessa linguagem que a gente quis ter. Então era um lugar que a gente sabia dosar muito bem e de um grande aprendizado mesmo. Eu acho que eu levo para a vida essa audição um pouco mais apurada, assim. Eu sempre fui muito curiosa, sabe? Então eu consigo fazer amizade muito fácil, assim, porque eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de conversar com as pessoas, sabe? Eu também sou assim. E você percebeu que depois dessa parceria aí com a Lin, você descobriu sua nova... Não descobriu, você já sabia quem você era, mas assim,
poxa, agora eu posso retomar minha carreira, a minha voz. Foi nesse momento aí que você falou assim, preciso retornar a mostrar a minha voz? Como que foi? Olha, foi a galera querendo me tirar do armário, de novo, assim, sabe? Porque teve esse momento que ia ser muito rápido com a Lina, que acabou virando uma história, né, de quase uma década, assim. Mas não era uma vontade minha a princípio, foi acontecendo, né? Até eu assumir, cantar com ela, a gente viajar e tudo mais. Mas não era uma pretensão. Mas aí, ao mesmo tempo, as pessoas que me assistiam e tudo mais pediam, né? Quando você vai lançar algo seu? Quando que vai... Quero ver o que a Jupe do bairro tem a falar e tudo mais. E aí eu ficava tipo, ai, gente, eu acho que não sei se eu volto pra música, não sei o quê. E aí, por insistência, eu falei, tá, então vamos entender. Eu não tenho dinheiro pra fazer um álbum, né? Porque a produção no Brasil é muito cara, assim, né? Tipo, e o acesso à cultura, à produção musical é muito escassa. Inclusive, quero parabenizar os meninos aqui por ter esse estúdio na Quebrada, né? Em Pirus aqui, que acaba sendo muito importante. É criação de repertório, é criação de você profissionalizar pessoas, né? Não gosto de falar capacitar, porque eu acho que todo mundo é capaz. Assim, eu acho que profissionalizar é quando você tem uma oportunidade, você se enxerga ali e fala, opa, então eu consigo fazer também, sabe? E isso é muito importante. Para mim sempre foi muito... Também estive nesse lugar escasso de produção. E aí eu falei, tá, eu vou entender se eu faço esse disco, mas antes eu preciso acreditar nas pessoas que estão me pedindo isso e preciso que essas pessoas acreditem em mim. Então eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, que foi no ano assim que a gente estava vivendo uma guerra cultural, né? O país totalmente polarizado. 2018? 2019. Ih, já entendi. Sabe? Eu acho que todo mundo entendeu. País polarizado, todos os incentivos à arte, né? Estavam extremamente escassos, não sei o quê. Aí eu tive que contar com esse financiamento coletivo. Daí foi muito curioso, porque no começo tava muito difícil, assim, de eu fazer esse financiamento, porque tava todo mundo duro. E é isso, né? Os aportes a quem acreditava na arte era uma galera que já estava sem grana e tudo mais. Daí eu comecei a fazer alguns desafios, assim. E aí a minha campanha acabou viralizando por conta desses desafios. Eu falava, gente, se bater R$ 500 eu vou vestir minha mãe de emo. E aí batia. E a sua mãe, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. E aí vestia minha mãe de emo. Falava, gente, se bater R$ 1.000, eu faço, sei lá, tento convencer a Anitta de gravar um vídeo pra campanha. É lógico que a Anitta não me respondeu. E aí eu fazia uma dublagem em cima dela, na voz dela, falando que ela tava agradecendo. E aí eu fui fazendo algumas coisas assim. E daí a minha campanha ultrapassou o valor que eu tinha pedido. Olha que bacana. Que eu acho que chegou, na época, cerca de R$ 40 mil, alguma coisa assim. R$ 46 mil, por aí. E daí foi quando eu falei, nossa, tem uma galera que tá acreditando nisso. E aí foi muito maluco, porque nesse intervalo que eu tava fazendo a produção do disco, como minha campanha tinha viralizado, a plataforma era o Kikante na época, eu comecei a dar palestra de como fazer um financiamento coletivo. E aí eu gerei um outro produto, falando, você é palestrante? Falei, sou. Inclusive tem um case de sucesso aqui para te apresentar. E aí já criei um outro produto, assim, que era para falar justamente da campanha de financiamento coletivo. E aí com isso gravei e tudo mais. E eu acho que foi um ponto muito interessante, que
eu tive essa ascensão junto com a Lina e que a gente foi muito associada, né? Uma a outra, assim. Mas eu acho que quando eu lancei... Eu acho que desde da campanha de financiamento coletivo até eu chegar em Corpo Sem Juízo, que foi meu primeiro disco de estúdio, eu acho que as pessoas sentiram a diferença, assim, sabe? De... diferença poética, de outra colaboração. Até porque eu tenho associações, assim, com funk também e tudo mais, mas sempre foi muito por conta dela, que ela explorava muito funk, né? E eu sempre gostei mais do rap, assim, sempre gostei de rimas, assim, então a minha composição ela vem a partir da rima, assim, então acho que teve um lugar muito nítido, assim, sabe? Do que era onde começava uma, onde terminava Então, a Corpo outra. Sem Juízo você gravou com esse... Com financiamento coletivo. Olha, que bacana. Financiamento coletivo. Que daí eu queria fazer, que é uma trilogia, né? Que eu comecei com Corpo Sem Juízo, e aí em 2025 eu lancei Incorporação, e depois Juízo Final. assim. Exatamente. Que Corpo Sem Juízo foi essa imersão, assim, que tem um apelo à ideia cristã, assim, né? Porque eu fui nascida e criada na igreja cristã, na Renascer em Cristo. Na Renascer. Na Renascer em Cristo. E você? Adventista. Adventista. Não, e eu uso muito misericórdia, tá? Você também usa Muito. E aí tem uma galera que acha que é até mesmo, mas eu falei, não, gente, é que eu fui criada na igreja, então, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, sabe? Assim, é o meu vocabulário. O meu também. É o meu vocabulário. E aí tu falou, eu amo misericórdia. E aí, esse meu primeiro EP, eu queria que tivesse pessoas que eu acreditava muito, assim, pra contar essa história comigo. E daí eu precisava dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, que um deles é o Mulambo, inclusive, que gravou comigo. E aí eu conto com a participação de Deise Tigrona também, Linda Quebrada e Rico da Laçã. E esse foi o meu primeiro disco. E foi o disco que literalmente mudou a minha vida, assim, sabe? Que me projetou pro mundo como eu gostaria de ser projetado, sabe? Ai, que delícia! e entre você e a Lin, quem que manda áudio de 8 minutos, quem que só responde com emoji, tipo... Cara, é difícil porque... As duas mandam podcast o tempo todo? Não. Quem fala mais? Valendo! Eu acho que a gente se mandava muito áudio, assim, muito grande. Mas hoje em dia é quando a gente se encontra pessoalmente, assim, sabe? Uma troca mais pessoalmente. Mas que eu tenho uma dificuldade muito grande também com o WhatsApp, assim. Eu sou ruim de responder. Perceber. Eu sou ruim de responder, porque é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa na vida. Muito agitado, que não sei o quê. E daí, como a gente faz muitas coisas pessoais, assim, eu tenho pavor daquelas pessoas que ficam, tipo... o tempo todo. Sabe, o tempo todo, assim. E aí, muitas vezes, eu preciso tirar um momento do meu dia para responder tudo que eu tiver de mensagem. E aí, tipo, não, deixa eu tocar isso daqui. Porque senão eu nem consigo ter essa sagacidade, assim. Então, eu acho que talvez assim. Porque como eu tenho esse horário mais específico de mandar mensagem, aí quando eu mando respondendo tudo de uma vez, assim, igual as nossas mensagens. E aí vai pra ir Já faz um resumão. Um resumão, um podcast. Que legal. E você se considera mais cantora, mais atriz, mais performer, mais apresentadora? Ou você acha que já não faz mais sentido separar? Olha, nitidamente minha fonte de renda é a música, né? Estou mais cantante no momento, mas eu acho que pode ser de fases, assim, também, porque eu acho que eu sou artista, eu gosto de criar, assim, sabe? Então, talvez tenha um momento que eu volte pra moda e queira produzir isso. No momento eu tenho experimentado muitas movimentações, assim, com
com outros estímulos, né? Como o Teatro Oficina, por exemplo, que tô lá, que apesar de eu estar num lugar seguro, né? Que é uma performance cantante, assim, é uma outra projeção, porque tem a repetição, né? Tem um ritmo que é totalmente outro. Quando eu cheguei no Teatro Oficina, eu já estava com muita vontade de fazer, mas tem algumas regras, assim, de direcionamento do seu dia, né? Que foi um susto pra mim, porque quando eu comecei, tipo, eu falei, tá, terças e quartas, vai ser de boa, não sei o quê. Aí a segunda semana eu falei, não, vamos com tudo, né, de novo. Na terceira já fica, tipo, caralho, nossa, eu tô amando, mas é um tempo, né, que você se dedica. E aí na quarta semana você fala, nossa, o que tá acontecendo? E aí depois você vai no embalo, vai acostumando. Mas, principalmente pra mim, que né, tipo, o começo da semana é o meu final de semana, geralmente pra gente que trabalha com arte, entretenimento, né? E aí eu emendava, eu ficava sexta, sábado, domingo, segunda, tipo, morta, lógico. Aí terça e quarta tinha que estar em cena. E aí eu ficava, tipo, gente, minha semana não existe mais, assim. E aí agora a gente vai voltar, né? Ou aos finais de semana, assim, então vai ser uma outra experiência também. Já fala, já divulga, já. Já, gente, a partir do dia 20 de junho, 7 gatinhos no Teatro Oficina, com Nine na casa, inclusive. Amor da nossa vida. Bom, é um espetáculo incrível, dirigido pela Joana Medeiros, que é uma puta diretora, assim, muito carinhosa, assim, muito corajosa também, e que traz essa versão de Sete Gatinhos que é maravilhosa, né? Um texto de Nelson, assim, que é um dos meus textos favoritos, inclusive, e que traz reflexões muito contemporâneas, assim, sabe? Então é muito importante. Se você já viu, vá ver de novo, porque vão ter alterações, vão ter mudanças. Se você ainda não viu, vá ver, porque para além do espetáculo em si, a gente está falando do Teatro Oficina, que é uma magia ancestral que acontece ali, né? Muito foda. E você está mais que convidada para ir também. Quero ir também. Por favor. E, Ju, o que mudou de Corpo Sem Juízo para Juízo Final? Mudou tudo. Mudou tudo. Nossa, eu tenho... A minha sorte é que eu acredito que, mais do que pretensão de ter ouvintes e fazer muito barulho nas plataformas, assim, eu faço música pra mim. Isso é importante. Eu faço também, música né? que eu gostaria de ouvir, sabe? Então eu ouço Corpo Sem Juízo e é muito maluco, porque ainda faz muito sentido pra mim. Eu acho que são histórias muito contemporâneas, assim. Mas eu tenho uma relação totalmente outra com músicas descartadas, por exemplo. Que eu gravo música, eu preciso lançar. Eu não sou daquelas que tem, tipo, um banco de músicas, um banco de composições, não sei o que. Porque eu acho que eu tenho um dos meus maiores... talvez fetiches, assim, de estar viva, é essa mudança, sabe? Essa contradição e já não ser mais a mesma pessoa que eu era ontem, assim. Eu também acho o máximo, eu sou assim. É também. ótimo, né? Mas aí, ao mesmo tempo, é um problema, porque existem composições que eu falo, isso aqui não faz mais sentido. Isso aqui não é mais eu, sabe? Igual foto de divulgação. Eu tenho um problema muito grande quando contratantes prestem atenção nessa, inclusive. Estou falando diretamente com vocês. De quando pedem foto, aí você manda a foto da era atual, né? O cabelo que você quer, não sei o que. Eles escolhem um... Porra, joga no Google do nada e aí deduz que aquela foto é melhor. E aí, sei lá, tipo, poxa, não tinha nem tatuagem na época, sabe? Era outra pessoa, outra estética, não sei o que. Eu também tenho uma raiva quando fazem isso. Poxa, pega uma foto mó antiga... e a pessoa escolhe, né? Fala, não. Gostei dessa, é essa daqui. Vai ser essa daqui. E daí eu não tenho não tenho esse banco de composição, porque é isso, muita coisa eu rasgo, falo, nem quero mais isso daqui. Mas eu gosto muito de quando tem um registro, porque eu acho que quando tem o registro temporal, aí já vira outra coisa, vai para além da gente, né? Vira
uma coisa pro público mesmo. Mas de Corpo Sem Juízo para Juízo Final, eu acho que mudou tudo. Em Corpo Sem Juízo eu era uma criança praticamente, assim, e não que faça muito tempo, né, não literal, mas era uma criança nessa projeção, assim, eu acho que eu tinha muita vontade, mas era uma vontade com muito medo, assim, sabe? Eu acho que eu tava querendo explorar o que poderia ser o meu corpo, mas ao mesmo tempo que eu tinha esse medo, eu fiz um all-in. Sabe, eu vou jogar tudo que eu tenho. Eu sei muito bem. Quando eu lancei meu primeiro single, eu queria dançar, rebolar, fazer poesia. E aí, depois você... Cara, por que eu fiz isso? Não, e eu fiz all-in, assim. Você vai amadurecendo. E isso em vários sentidos. Tanto que a capa do disco é literalmente um pedaço do meu corpo, sabe? Ali eu coloquei tudo que me permeava enquanto referência, então... Era um grande medo também, porque eu falava, gente, eu acho que ninguém vai entender o conceito desse disco, porque tem um heavy metal, tem um hip hop new school, tem Já fez a playlist. tem um funk, tem uma baladinha, tipo, vão falar, que porra é essa? Vão falar que tá levando ao pé da letra que se perdeu no personagem. Não, você fez uma própria playlist. Fiz o meu mundo, o que poderia o meu corpo sem juízo, assim. E daí eu fui apresentando todo esse lugar e eu acho que era um lugar que eu estava investigando de uma forma mais de dentro para fora. E eu acho que hoje, com Juízo Final, é mais de fora para dentro. Eu acho que eu conto o que... Ali eu tava falando o que eu queria fazer para o mundo. Em Juízo Final eu digo o que o mundo fez comigo. Tanto bom e ruim. Assim. E qual foi o sentimento que mais te atravessou, assim, em Juízo Final? Então, foi esse? Foi esse. Eu acho que como era o final dessa trajetória, o final desse percurso, desse corpo sem juízo, assim, eu queria que fosse uma espécie de epitáfio que eu pudesse morrer para que outra coisa pudesse nascer. Eu tava com essa sede, assim. E eu sinto que eu já tive algumas mortes em vida, assim, sabe? Já deixei de ser algumas pessoas, né? Desde quando começa a minha transição do que eu era o Júlio César Lourenço Mata Pires, que foi o nome que a minha família me deu de batismo, e me renomeio, né? Agora eu sou a Jupe Lourenço Mata Pires. E eu tive que matar o Júlio César e tive que fazer essa morte assistida, inclusive, para minha família, para os meus amigos, para quem eu me relacionava, para que pudessem entender quem estava disposto a lidar com essa nova pessoa. E claro que com isso eu perdi parte da minha família, perdi parte dos meus amigos, perdi pessoas que eu me relacionava, sabe? Mas eu precisava regenerar esse ciclo, porque eu já não ia ser mais a mesma pessoa. O mundo já não ia me ver com os mesmos olhos. Então, eu precisava que essas pessoas elas lutassem por mim ou largassem minha mão. O meio termo não ia dar. E com isso, o Juízo Final, ele me mostra que é possível acreditar que a vida é fabulosa, mesmo com os desafios, mesmo com as contradições, mesmo com você não se sentir bem, você não se sentir desejado a todo momento, de você não se sentir pertencente a todo momento. E eu acho que eu acabei criando, depois de todo esse juízo final, eu crio um novo Gênesis para que eu possa existir com as pessoas que me amam de fato, com as pessoas que querem meu bem e que querem construir um paraíso nesse presente de uma forma que eu possa caber também, sabe? Sim. E você falou uma coisa que eu gravei um vídeo esses dias falando sobre isso. Às vezes, nem todas as pessoas que fizeram parte da sua vida
precisam continuar no seu futuro, né? Então, essa mudança de vida, de caminhos novos, faz todo sentido, às vezes, você renovar, né? Amizades, vão sair pessoas, vão entrar novas, e enfim. Esse é o processo natural da mudança que vai te fazer crescer e te fez chegar aqui e vai te levar muito mais longe, né? E deixar aí, misericórdia. Deixa aí, porque muitas vezes a gente fica... segurando o anjo mesmo, né? Sabe? Daquela forma dependente. Não, como vai ser a minha vida sem isso? E talvez você esteja vivendo a pior fase da sua vida justamente por estar reprimindo isso. Tem que fazer igual o Jacó. Jacó ficar segurando o anjo, tem que largar o anjo. Deixa subir, sabe? Canta pra subir. Tem também aquela... Eu esqueci a palavra agora. Tem uma imagem de Jesus, assim... com a menininha com um ursinho pequenininho assim, e Jesus estava assim, dá o meu ursinho para mim, e ela não queria dar, só que Jesus está segurando um ursão atrás dela. Então, às vezes, a gente está segurando nosso ursinho e não está sabendo que tem um ursão esperando a gente. Sim, uma coisa muito maior. Então, a gente tem que largar mesmo para poder receber coisas maiores. E qual música você acha, qual faixa de Juízo Final que você sentiu que te expôs assim, emocionalmente, assim, de uma forma diferente, assim, que você ficou assim... Uau! Nossa. Tina, eu digo pra você que, olha, já falei isso no meu ciclo de amizade, assim, mas nunca tinha falado em público. Eu tive muito problema com o Juízo Final. Muito problema, assim. Eu tive quase uma depressão pós-parto, sabe? Sendo bem sincera. Porque era uma vontade muito grande que eu tinha de lançar esse disco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o disco que me deixa mais nua, assim. Eu sinto que as pessoas me conhecem profundamente a partir desse disco. E quando eu lancei, ao mesmo tempo que eu tive uma sensação de alívio, eu não queria lidar com ele, sabe? É como se fosse algo que eu precisasse matar mais uma vez, assim, sabe? Tanto que, curiosamente, eu fiz o show de lançamento em Portugal, né? Que eu me apresentei no Festival Temor e mais 2 side shows em Portugal. E eu ainda não fiz o lançamento de Juízo Final aqui no Brasil. Porque eu ainda não sei lidar com esse disco. E eu acho que é um disco que de certa forma, ele me deixa tão vulnerável, assim, que... É uma vulnerabilidade que eu ainda não sei lidar. E isso é ótimo, porque eu acho que eu estava imbatível. Eu achava que eu podia falar sobre qualquer coisa, sobre... Não, tô muito bem resolvida, imagina. Rebolava pelada anos atrás no palco. Assim, ai, que sabe? maravilhosa, adoro. Eu me expunha já há muito tempo, assim, de falar, nunca tive problema com isso. Mas eu acho que foi uma maneira que eu canalizei de fato a minha vulnerabilidade em arte, que eu tenho muito problema. E aí também entra essa questão. Eu gosto muito de me ouvir. Ouço muito minhas músicas, assim. No tempo da pandemia, até 2022, assim, o artista mais ouvido era um de meditação guiada. Ah, eu adoro. Eu ouvia muito meditação guiada. Mas aí, desde então, de 2022 pra cá, assim, eu sou a minha artista mais ouvida. E eu saiu também o meu, não acredita? Juro. Eu falei assim, mas gente, eu pensei que ia sair o Mariah Carey. Não, e aí quando a galera vai fazer, compartilha aquelas artes, né, de Spotify, Deezer, não sei o que, eu fico até um pouco constrangida de compartilhar. Que narcisista, né? Narcisista. Só escuta. Mas, e daí eu tenho muito problema de ouvir esse disco. Do Juízo Final, apesar de estar fresco. Tem algumas músicas que eu ouço muito, mas eu tenho muito problema, assim. E daí eu acho que o disco todo, ele traz... me traz de uma forma muito, muito vulnerável, muito aberta. Ao mesmo tempo, não me arrependo disso. Ele é do jeito que ele deveria existir, sabe? Mas tem uma canção que é um interlúdio que se chama Medo, que eu falo um pouco sobre isso, né? Que eu preciso acreditar que a vida é fabulosa, que eu preciso acreditar em mim, que eu preciso acreditar nas pessoas, que também foi um momento que eu tive uma baixa, assim, de
psicológica, assim, enfim, pensamentos que a gente não se orgulha, sabe? Depressão, melancolia. E, ao mesmo tempo, tem Rockstar, que é uma faixa que eu amo, com Black Pantera. Ai, que Black Panther, eu adoro. Eu adoro. Que é um rockzão, assim, tipo, quase um despertar pra vida, tipo... você não queria ser rockstar? Então vamos Então, com bora. tudo, bora. E ao mesmo tempo tem... eu acho que a faixa que amarra tudo isso, se não fosse o sonho eu não voltava. Que é literalmente uma música que eu sonhei, assim, uma letra que eu sonhei. E que ela tava num mantra, assim, na minha cabeça, sabe? Se não fosse sonho, eu não voltava. Se não fosse sonho, eu não voltava. E eu acho que realmente, se eu não tivesse um sonho, se eu não tivesse um projeto maior do que eu, talvez eu não voltasse de tantos esses tropeços que a vida foi dando e apresentando pra gente, né? Sim. Talvez, se não é o sonho, um lugar que a gente destine os nossos pensamentos, assim, pra uma coisa maior do que nós mesmos, a gente não volta. Então eu acho que essas 3 músicas é o que norteia muito o juízo final e principalmente minha cabecinha quando eu tava criando. Que legal. E como que é o processo de criação musical, assim, né? Porque você mistura o rap, o funk, o eletrônico, o rock, né? Então, como que você começa por um sentimento, uma ideia, pela melodia? Como que é o seu processo criativo? Depende muito. Eu tenho muita dificuldade de escrever pra mim do zero, porque eu sou muito cabeçuda, sou muito Brás Cubas, assim. Eu quero sempre teorizar demais, e daí eu tenho uma escrita muito larga, então eu uso muitas palavras para escrever, então às vezes não dá para editar numa música, assim, né? Então... às vezes eu preciso de um instrumental e preciso de alguém me ajudando a dar uma limada, assim. Então, sempre quando eu vou gravar, né, a gente tem parceiros da Deck 9, que é onde eu faço minhas gravações, lá no Campo Limpo. E daí os meninos que estão fazendo a captação do som sempre eu falo, me dá um pitaco aí pra deixar essa letra menor, não sei o quê. Então eles sempre me ajudam, o Mulambo mesmo sempre me ajudou muito. Mas por assim, quê? Você acha que suas músicas seriam muito longas? Não, é mais de encaixe de flow, entendi. mais de métrica mesmo, Entendi. sabe? E daí, mas aí ao mesmo tempo, isso pra mim. Pra quando eu sou chamada pra um feat, por exemplo, eu escrevo, sei lá, em 10 minutos. Ai, que delícia! Feat pra mim é muito fácil porque é mais fácil pra mim entrar no universo da pessoa, sabe? Então pra mim é uma canetada rápida, Aí assim. pra você acha que você demora porque você é muito perfeccionista? Sim, sim. E daí, se geralmente eu tô pensando sei lá, num estilo ou numa poética, assim, então fica mais complexo. Mas agora, pra escrever feat é muito rápido, eu escrevo muito rápido. E putaria também. Puta. E como surgiu a parceria com a Irmãos de Pau? Então, Não, então, eu tenho Né? muita facilidade de escrever putaria, porque eu sou muito quinta série, assim, sabe? De ficar Adoro. com piadinha de duplo sentido, não sei o quê. Então sempre foi uma fascinação que eu tinha. E daí eu sou um anjo, juro, mas eu tenho a boca muito suja. Muito suja. Eu consigo pensar coisas que, sei lá, não são humanamente possíveis, eu consigo imaginar, assim, sabe? De tão quinta... Então, já quarta série já, né? Uma terceira B. Terceira B, é ótimo. E aí, com as Irmãs de Pau, elas sempre acompanharam muito o meu trabalho com a Lina, assim. A gente, a partir de então, a gente se conhecia por elas terem frequência nos nossos shows e tudo mais. A gente acabou virando amiga. E daí, elas começaram a se juntar. E daí, elas falaram, a gente tá fazendo um disco e tudo mais. E a gente queria muito que você participasse. E daí, eu fui a primeira convidada delas. Olha, pra gravar. que honra. E aí, a gente foi um dia... Elas falaram, a gente quer fazer uma espécie de dance hall, não sei o quê. Bora. Eu falei, bora. E aí essa música tem produção
do Musão e Bad Sista, que são amigos, assim, da vida também. E aí a gente foi um dia no estúdio, né, na Deck 9. E aí elas falaram, a gente tem isso daqui, ó. Elas me mostraram lá. Eu falei, não, então firmeza, vou canetar. Numa dessas, comecei a canetar rapidão a música lá. E aí ficou uma música super divertida, assim. Eu adorei! Não é uma música tão convencional pra você ouvir no almoço de família, assim, mas que é muito legal e muito divertida. E você falou que gosta muito de escrever putaria. Você é romântica? Como que você se sente assim? Eu sei que pode ter muito a ver, mas às vezes é bom perguntar. Eu sou romântica! Você é mais romântica? Pensou aí. Não sei. Não, eu sou muito romântica, mas não sei até que ponto isso é genuíno. Ou se é uma tática da safadeza de convencimento, entendeu? Olha só. Mas eu jogo baixo, eu jogo com sentimento. Eu posso estar assim, no ápice do tesão, eu vou te convencer que é paixão. E enquanto eu tô sentindo mas é que às vezes uma gozada acabou, sabe, também. Então, é meio assim, mas eu acho que eu sou muito romântica, assim. Eu sou daquelas de executar ações românticas, então eu gosto de mandar flor, sabe? Cartinha? Cartinha. Eu também sou dessas. Chocolate. Cartão, Daí eu sou ruim de data, mas eu coloco tudo no Google Agenda, assim, sabe? Pra ter as datas certinhas. Olha, ali. bem danada, né? Ai, lembrou de mim, mandou mensagem meia-noite do meu Então, eu não aniversário. sei, é por isso que eu penso, eu não sei até que ponto é genuína essa paixão, mas eu faço exercício, eu me exercito. Tipo, nossa, se eu tô no ápice ali da paixão, ou às vezes só interesse sexual mesmo, eu vou dar uma assistência, eu vou dar um carinho, vou dar uma Faz atenção. love bomb? O que é love bomb? Dá aquele amor, nossa, porque eu te amo, eu tô apaixonada por você, depois some assim, cri, cri, cri. Mas aí que tá. Eu acho que ghosting é meu natural, assim. Porque aí depois... É que eu esqueço também, às vezes. Oi, Júlio, tudo bem? Oi, tudo... Juro. E aí depois, quando eu lembro, eu fico constrangido, tipo... Nossa, será que faz sentido responder agora? Já faz ano 30 depois. já faz 30 anos, né? Não sei. Mas não, eu não gosto... Já perdeu não muito o crush por conta disso? Ah, com certeza. Que aí fala, você é ocupada demais pra mim, né? E aí eu nem respondo, a resposta tá ali, de fato. O silêncio já respondeu. De fato. E aí mas eu não sou de iludir, não. É que eu sinto muito, sinto fácil. Sinto muito, né? Sinto muitíssimo. E é de verdade até acabar, mas aí eu passo a visão também, ou vou dando sinais. Tem que passar a visão, eu também gosto de passar a visão. É importante, né? Eu acho que é a lei do retorno, né? Você fica ali iludindo ali, ou depois você vai ser iludida, então tem que... Será que é isso, então? Eu gosto, nossa, eu tava ficando com o menino, só que assim, eu gostava de ficar com ele, só que eu não vejo namorando. Aí um dia ele perguntou assim, a gente é o quê? Você acha como assim, a gente é o quê? Aí nunca pediu namoro, mas queria namorar. E eu com ele não queria namorar, porque não tinha nada a ver comigo. Entendi. Aí, era uma atração. Só queria ficar, curtir ali. Aí ele pegou, eu falei pra ele que não tava afim de namorar, ele pegou o beco, tudo bem. Poxa. Tudo dá certo. Aí começou a namorar com uma branca, pediu uma branca em namoro e deu aliança. Comigo era mas aí você não acha que é livramento também? Sim, mas eu também não queria. O cara nem queria namorar com você, de fato. Eu acho que ele queria namorar. Ele queria namorar, mas queria que eu que falasse, a gente é namorado. Não, mas... E aí, quando foi a branca, ele pegou e falou assim, pediu em namoro e deu aliança. Não, comigo aqui que a gente é. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Se livra, a gente. Porque... A gente já me livrando dele, graças a Deus. Não, porque às vezes o cara quer namorar e não necessariamente com você. Porque às vezes é uma carência. É uma carência. Porque tem muitos caras que... Muita gente fala de
a falta que o pai faz, mas tem gente que sente muita falta de uma mãe também, né? Porque às vezes aparecem uns meninos assim que, sei lá, tá no mundo, ou a mãe já deu, sabe, um peteleco no rabo ali, tipo, vai caçar, vai ver outras coisas, vai viver. E daí os caras querem achar uma mãe. Uma mãe namorada. Ai, uma mãe namorada. Mas eu tenho um pouco de problema com isso, sabia? Porque eu tenho um instinto maternal babado. Eu tenho, por isso que eu parei. E eu gosto de um probleminha. Então não é misericórdia. Eu gosto do probleminha. Eu gosto de um probleminha. Eu gosto de criar dali não faz isso, faz aquilo. Não, mas tem limite também. Que aí quando tô vendo que tô sendo feita de boba também, aí... Pô, não, mas eu namorei uma pessoa que eu tinha que ficar assim, que hora que a gente tem que fazer isso? Eu assim, gente, já falei 3 vezes, tem que ficar falando toda hora. Aí cansa, né? Aí cansa. Tem que falar, amanhã 9 horas. Amanhã 9 horas, tem que acordar 9 horas. Aí cansa, aí é muito mãe. Aí eu cansei de ser mãe. Sim. É que eu gosto de uns doidinhos também. É que eu não gosto de ser muito bajulada. Eu adoro, Você adora? Nossa, eu adoro. Eu sou pisciana. Eu gosto médio, assim. Eu gosto de... Eu gosto de ser bajulada, mas eu não gosto de... Melação. Eu não gosto de ser a pessoa mais importante da vida da outra pessoa. Eu gosto que a pessoa... sabe, eu gosto que a pessoa tenha os ciclos de amigos deles, porque eu tenho meus ciclos de amigos, e eu vou querer sair com os meus amigos. Sim, não vou querer ficar de duplinha sempre, assim, sabe? Então, eu gosto de ter uma relação de... estamos construindo nossa história aqui, tá tudo bem e tudo mais, mas, não quero ser a pessoa mais importante da sua vida, porque senão já me dá um pouco de asco, assim, sabe? E aí a pessoa quer te agradar muito, aí fica... Você vai sentindo que é uma forçação, assim, não sei o quê, aí tipo... E a pessoa já fica brava quando você não quer sair com ela, quer sair com os amigos, também sabe, assim, um perigo sair também. É um perigo. Você não quer namorar, mas gente namorando não é ficar junto o tempo todo, misericórdia. E o foda é que eu tenho um problema, que eu ando com pessoas incríveis, meus amigos são incríveis. Então todos os meus ex viram amigos dos meus amigos, assim, sabe? E aí... Pra desvincular isso depois. É um problema. Que aí a gente tem que fazer o chá de revelação, então, amigo. Então, é o meu ciclo de amizade, não é o seu. Sabe? Vai lá, eu sei que seus amigos são básicos, sem graça. Mas você vai ter que ficar com eles, infelizmente. Tá namorando? Não tô namorando. Olha aí, gente, a oportunidade aí, ó. Não tô namorando. Olha eu tava apaixonado até ano passado. Mas dor de cabeça. Dor de cabeça. Não, então dor de cabeça e aí eu fui enfrentar uma nova seara, que é os novinhos, né? Os mucilon, né? Os mucilon, cheirinho de leite, sabe? Porque eu tava saindo, tive um relacionamento. Que engraçados por isso, né? Eu tive um relacionamento que a gente ficou uns 2, quase 3 anos juntos. E ele tinha 49 anos, 50 anos, assim. E eu sempre gostei de me relacionar com pessoas mais velhas, assim. Mas aí, no teatro, eu conheci uma pessoa que a gente, né, com a rotina, né, não sei o que, a gente vai se apegando, vai... Enfim, a gente vai criando um romancinho, assim. Mas ele era muito mais novo. E era muito divertido, que ao mesmo tempo te traz uma coisa meio... Um frescor, assim, né? Sim. Que aí você passa a mão no menino, já tá estático. Né? É outro frescor, assim, né? É outro rolê. E aí... Mas ao mesmo tempo tinha um lugar de muita segurança, assim. Porque a gente que tem essa independência... às vezes é um choque, principalmente pra essa galera mais nova. Você acha? Eu acho que geralmente os mais velhos têm mais insegurança. Os mais novos, às vezes, apoiam mais. Cara, depende. Porque eu acreditava que isso era possível. Mas ele falava pra mim assim, tipo... não sei o que você tá vendo em mim. Porque, enfim, é só um menino, não sei o que. Não tenho nada demais. Aí eu falei, então você já tá perdendo minha magia. Eu tava achando uma coisa demais, então você não tem... Sabe, aí começou a cansar. E aí vira até, tipo, quase uma punição, assim, sabe? Tipo... Aí eu falei, tipo, gosto, mas eu acho que eu gosto mais de mim do que passar por essa situação, isso assim, é muito sabe? importante se entender nesse lugar. Tipo, assim, gosto, mas já prefiro eu. Não, mas então, gente, eu tô solteira, mas eu também não tô querendo relacionamento agora.
Ah, eu também tô assim. Não, eu não eu tô consigo de boa, não quero saber de ninguém. Nossa, mas eu tô Nem de numa... homem, nem de mulher, nem de ninguém. De nada também. Eu tô muito afim só de ficar comigo, É, me cuidar, fazer os meus procedimentos estéticos, cuidar, comprar roupa só. Exato. Quando tiver japonesa, já sabe. Até porque quando eu me... Japonega. É japonesa, tiver japonesa, já sabe. Até porque, querendo ou não, relacionamento é um projeto de vida, né? E daí você precisa de concentração, você precisa se preparar. Enfim, não, tô num momento que eu quero usar calcinha frouxa, sabe? Assim, ficar em casa de ter- boa. De boa, porque você Ninguém precisa vai mexer de... nos seus cremes, nem vai comer sua comida. Nossa, eu juro, isso é um problema. Mexer nos meus cremes, olha a história. Não, e Clevinho sabe. usa banalizando, né? Tipo, usa os assim creme bom... fazendo Bota tipo... como se fosse manteiga, Ai, né? que ódio. E a gente ali no La Roche fazendo render, né? E o boy vem com a mão assim, com a unha, vem pegando tudo como se fosse manteiga, Nossa, passando não, na cara. e os Danone que você come, tipo, em ocasião especial, que é pra aquele momento, sabe? Tipo, porra, um greco de 7 contos. Não, A pessoa não. banaliza assim, numa colherada, matou. Gente, não. É foda. Macho Você sabe que eu em tô falando com casa, você. não. Macho em casa, não more, nunca mais. Ai, não, também não quero, não. Cansei. Agora, olha só, misericórdia, hein? A misericórdia. Eita. Ó, figuras públicas, figuras importantes, né, históricas, como Marsha P. Johnson, que fizeram a história aí, né? Elas abriram os caminhos para as pessoas trans, travestis. Sim. E aí eu queria saber de você, como que você se sente nesse lugar de... Você se acha que é inspiração? Você acha que é uma responsabilidade ou até um peso? Que é assim, às vezes as pessoas acham que as pessoas trans, travestis, têm que estar sempre ensinando, explicando as coisas. Como que você vê, como você acha que as pessoas te veem nesse lugar? Não, isso é muito interessante mesmo, porque tem esse lugar que é justamente a representação da representatividade que eu falei lá atrás, que é de muita responsabilidade mesmo e que colocam em você para que você nunca erre, assim, né? Então é muito comum. Antigamente a gente via muito, sei lá, quando algum cantor de rap assumia uma campanha, por exemplo. Vai, tá tendo um movimento. Nossa, se vendeu, não sei o quê. Eu detesto quando falam, se vendeu, as pessoas não podem mudar. E o que literalmente se vendeu, né? Tipo, que ponto, né? Eu dizer que são um trabalho dela, enfim. Daí, tem esse lugar e eu sempre tentei passar muito isso pro meu público e uma autocrítica também, né? Porque o capitalismo, ele tá aí para tirar o máximo da gente nessa máquina de moer. Então, eu acredito que a partir do momento que eu posso ser interessante para o mercado, para a indústria, eu posso deixar de ser interessante a qualquer momento, porque eles tratam os nossos recortes como trends, como tendência. Então, era muito comum você ver, sei lá, ali em 2012 até 2015, muitas pessoas pretas na capa de revista e tudo mais. Aquele boom, né? Porque era um momento que ali no Facebook a gente estava vivendo grupos, e principalmente grupos de empoderamento, assim. Então tinha muitos grupos de empoderamento preto, a palavra empoderamento estava em alta, não sei o quê. Então era comum até se ouvir, né? Tá na moda ser preto, né? Porque era a gente reconhecendo as nossas origens, evidenciando elas, e as pessoas querendo fomentar isso. E com esses recortes esses recortes que são mais marginais, que ficam à margem da sociedade e que acabam sendo minoria, mas minoria de representação política e não minoria em números de pessoas, sabe? Porque isso é muito bom evidenciar. Tinha esse limite, assim, dessa representação, mas, ao mesmo tempo, como a gente pode superar essa representação? Então, eu faço com que a minha arte, a minha vida e principalmente as minhas características, né, de ser uma artista periférica, preta, travesti, não seja a minha muleta
onde eu me escoro, mas o meu amuleto, que eu quero proteger. Ai, que bonito. Sabe? Então eu não quero ser apenas o meu corpo. Apesar de eu criar sobre o meu corpo, eu quero ter outros momentos também, que a minha arte se depare com composições de o passarinho que voou, voou, voou. Que eu consiga compor a partir Mas esse passarinho é duplo sentido? Voou, voou? Depende, até porque melhor um na mão do que dois voando. Vamos deixar o passarinho voar. Deixa abaixo. E aí, é isso. Eu quero ter outras experimentações, assim. Mas, por enquanto, eu estou fazendo esse recorte mais profundo do meu corpo, me descobrindo quem eu sou. Mas eu acho que mais do que exclamações que acham que eu posso levantar, eu quero fazer mais interrogações, eu quero entender o que eu posso, pegar essa exclamação, torcer para virar uma interrogação, porque eu acho que eu tenho muito mais perguntas do que respostas, sabe? Eu acho que uma pessoa com muitas respostas acaba sendo uma pessoa um pouco mais chata e desinteressante. Eu gosto de quem não se leva tão a sério e quer entender as possibilidades de estar viva e o que a vida pode nos oferecer, assim, sabe? Meu maior exercício é de não caducar o meu tempo. Eu não quero entender que essa minha performance é a última exclusiva. Eu quero entender quais são as novas possibilidades de se relacionar, novas possibilidades de sexualidade, de afeto, de carinho, enfim. E eu acho que enquanto eu tiver essa curiosidade para a vida, eu tô pronta para continuar vivendo, assim. Meu maior medo é perder esse interesse e, sei lá, que a vida não seja tão interessante para mim. Então eu preciso estar criando, estar com pessoas e me envolvendo para que essa curiosidade continue acontecendo. E assim, Júpiter do Bairro continua acontecendo também. Que legal. E assim, como muito tempo colocavam pessoas trans, travestis e pessoas pretas na mesma caixinha, né? Você sente que teve que disputar espaço? Ah, a todo momento. E eu acho que é sobre disputa mesmo, sabe? A gente disputa espaços, porque os espaços, eles estão dados, mas eles foram tirados da gente. Então, eu acho que muito mais do que hackear, a gente precisa tomar esse nosso espaço. Eu não gosto muito da expressão hackear, porque me dá uma sensação que é um corpo estranho invadindo algo, invadindo um sistema ou coisa parecida, assim. E muitas vezes esses lugares, eles são nossos e foram tirados da gente, né? Então, eu acho que tem esse lugar que colocam a gente num lugar de disputa que muitas vezes é desleal, porque nós temos um viés histórico, né, que invisibiliza a gente, que dificultou o nosso acesso à cultura, à academia, a um projeto que deu muito certo há anos atrás e agora, cada vez mais evidente, um pacto narcísico da branquitude, onde eles se protegem, onde eles não querem que a gente penetre. Não, literalmente, né? Essa vez eu não pensei em nada. Querendo que a gente não penetre mesmo, não fure essa bolha, pra gente não estar, para que eles protejam unicamente os privilégios deles, assim. Mas nós estamos caminhando. Eu acho que é um lugar que é sim contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente vê o avanço, né, as coisas alavancando, como a presença importantíssima de Erika Hilton, ao mesmo tempo a gente vê pessoas que querem a morte delas justamente por ela existir nesse lugar. Então são dualidades que eu acredito que o presente e o passado, eles andam lado a lado, mas eu acho que a grande importância é você reverenciar as coisas importantes do passado,
no presente, para que assim a gente consiga inventar futuro, sabe? Porque o futuro, ele nos pertence, o futuro, ele é o que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas a gente precisa semear ele. E eu acho que é importante semear com educação, com possibilidade de existência, possibilidade de trabalho, possibilidade de você se sentir digno, porque eu acho que a dignidade é o que move, a dignidade é o que te alimenta, a dignidade é o que faz você sair de casa sem querer, sei lá, julgar outra pessoa de como ela está fazendo o corre dela, de como ela tá se vestindo, como ela está se portando. Então, se a gente tivesse essa capacidade de coletiva mesmo de como a gente pode se criar essa noção assim de dignidade, eu acho que a gente consegue pensar num lugar mais igualitário e que seja menos violento, sabe? Com mais tolerância e principalmente mais amor, assim, né? Amor ao próximo, à sensibilidade, ao sentir, né? E eu não digo isso de se colocar no lugar do outro, porque eu acho que isso é muito, muito difícil, é muito impossível, né? Mas que ao menos a gente consiga se colocar no nosso lugar e imaginar que o que pode ser feito para aquela pessoa, para que a gente consiga viver no mínimo de comunhão, assim, sabe? Sankofa, né? Muita coisa que você falou aí, tá sankofa, né? Total, sankofa. Agora me fala uma coisa, misericórdia. Uma música que você escuta escondido para ninguém saber que você escuta. Assim, nossa, eu gosto dessa música, mas não quero que ninguém saiba. Deixa eu ver no Spotify. Eu sempre tenho músicas que... Acho que várias, viu? Eu acho que às vezes... Às vezes tá até nas recentes aqui, vamos ver. Cara, sabe que uma coisa que eu escuto... Nossa, isso eu tenho vergonha mesmo. Deixa eu ver uma menos vergonhosa. Não, pode falar, eu quero saber essa daí. Sabe o que eu amo? Eu amo as composições da novela Floribela. Era da sua época? Misericórdia! Essa época? É aquela menina, a loirinha da Band? A loirinha da Band. Porque eu confesso aqui, ó, isso é um furo de notícia. Eu nunca fui fã de Rebelde. Nunca fui fã. Eu falei que foi durante um tempo por causa do hype, que depois ficou cool, né? Mas eu nunca fui fã de RBD, eu não assistia RBD, porque eu assistia Floribela. Floribela. E daí, às vezes eu tô triste, meio nostálgica, assim, e aí eu ponho a trilha sonora de Floribela, porque tem uma música, gente. Canta aí linda. pra gente. Eu não vou cantar, vou recitar, porque ela merece ser recitada. É linda, tá? Ela se chama Meu Vestido Azul. Ia esquecer. Hoje eu vou te esperar e não vou me maquiar. Quero saber o que sente me vendo assim natural. Eu joguei fora o vestido que você tanto gostava. Se hoje não tenho o seu amor, hoje não tenho mais nada. Como que é? Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala. Porque tudo é distante e sem você não há mais nada. Porque não existe mágica, nem príncipe encantado. Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida. Gente, não, que gente, bonito, lindo, né? Bonito. E cafona ao mesmo tempo. Clarice Lispector. Sem se apaixonar por boys. Mas Jura? é bonito, bonito, né? Não, se eu falasse que era a Hilda Hirsch, ia falar, nossa, lindo texto. Agora né? você falou que é Floribela. Agora que é Floribela, Juliana Silveira tá nos assistindo. Faz uma releitura dessa música. Eu tenho vontade, sabia? Faz. Eu tenho vontade. Olha, vontade. Ai, gente, outra coisa, eu sou muito fã de Kelly Key. Kelly Key eu sou até hoje. Kelly Key? E eu assumo. Aquele que habita. Eu adoro Kelly Key também. Se um hater... Você tá no busão, 6 e ônibus ali, ó, 6 horas da manhã no busão, um hater senta do seu lado. O que você vai falar pra ele? Qual que é a sua reação?
Gente, às vezes hater é tesão acumulado ali também. Porque eu entendo muito como a lei do desejo, que tem essa oscilação também Tem, de que... de amor e ódio. Quando você não tem, você desdenha o que você quer ter. Sabe, assim? Então depende, de vez em quando... A gente pode fazer um carinho. Mentira, em público não, porque é crime, né? Mas no off, não. Não. Cara, eu sou tão desligado, assim, de hater. Eu já tive muito problema com hater, assim. Mas hoje em dia... Não tem, tá suave. Não, tô suave. Que delícia. Muito bom. Mas às vezes eu respondo. A gente... Mas por diversão. Barata, né? Mas por diversão. Às vezes vem uma galera me xingar nos stories, não sei o quê. Eu abro a mensagem e mando áudio. Falo, e aí, meu parceiro, tá pensando o quê? Eu não sou diva pop, não. Eu sou MC de facção, tá? Eu vou atrás da sua casa, aí vou te buscar. Desculpa aí, né? Fala, não, tô brincando, é só... Na hora tô brincando, né? Tá brincando, fala, eu sei seu endereço. Vou usar essa, gostei, sei seu endereço. Mas eu fiquei em choque, é ótimo. Às vezes até bloqueia. De medo. Tá certo. É bom ter medo mesmo. Quem tem medo tem respeito. Na internet todo mundo né? O tal machão quer falar. Ai, não, fica pianinho. Falou seu endereço, a pessoa já afina na hora, né? Imagina. Nem sei. Deixa ela. O que a Jupe do bairro, do início de carreira, você acha que ela se assustaria se visse você hoje, assim? A sua transformação, a sua mudança? Não, eu acho que eu hoje me assustaria se eu visse ela. Nossa, eu penava demais. Não, era muito doidinha. Gente, eu vejo fotos de apresentação de antigamente, assim. Eu era muito subversiva. Tem uma galera que acha que eu sou estranha hoje. Amor, eu usava lente branca, vomitava tinta nas apresentações. Como me apresentava... Como você vomitava tinta? Não, era babado. Era uma outra época. Eu acho que eu hoje me assustaria... Com todo respeito a todas as formas de arte, gente. Vai na sua, segue seu caminho, mas é que... eu não dá pintava, mais pra você, né? não dá, a idade chega. E o que continua igual? Da Jupe do bairro quando começou? Cara, eu sempre... Deixa eu ver, igual... Eu acho que a relação e respeito com as pessoas que trabalham comigo, assim, sabe? Eu sempre tento... E é um exercício mesmo, não é da boca pra fora, mas eu tento sempre tratar com muito respeito as pessoas com quem eu trabalho, em questão de horário, de tratamento... sempre quando, sei lá, é um lugar que eu tô desconfortável, tento conversar, assim, sabe? Então, isso eu sempre tive, porque eu acho que foi muito da minha família também, sabe? Essa audição mais apurada, entender qual é a necessidade das pessoas. Então, eu acho que isso não mudou desde lá, assim. Eu continuo tendo essa sensibilidade, diga-se de passagem. Se você tivesse 3 superpoderes, quais seriam? Transformar qualquer coisa em dinheiro. Ai, que delícia. Sabe assim? Tipo, mesmo em dinheiro. Aí quanto maior a coisa, mais dinheiro. Sabe? Gostei desse. Nossa, teletransporte. Esse é o melhor, que tô cansada. Quero direto pra cama. Direto E... sei lá, um demaquilante instantâneo que faz assim, a maquiagem sai. Que delícia. Porque eu tenho muito problema com maquiagem, que às vezes eu durmo maquiada. Olha, não é ideal. Cansado, e o pior é que eu pago caro nos skincare, mas que adianta dormir maquiada, tem que tirar né? a maquiagem. Tem que tirar a maquiagem. Então seriam esses seus 3 superpoderes. Transformar as coisas em dinheiro, teletransporte e demaquilante instantâneo. Muito bom. E você usa vibrador? Cara, sabia que quando eu tenho alguns assim, mas eu não uso. Não. Eu gosto de carne. Eu gosto de carne, que delícia. Eu preciso de uma coisa pulsante. E é assim que a gente termina. Muito obrigada, Jupe do bairro! Eu falei, cuidado com o que pergunta que eu respondo. Obrigado, ainda não acabou, que a gente tem aqui, ó. Deixa eu... Ai, que lindo que tá esse. Gente, que babado. Ainda você ganha um presente. Gente, como Mostre assim? Que rápido.
Passada! Jupi do bairro, Amei! Jupi do bairro. Adorei, muito Flores obrigado. belas. Kelly. Muito obrigada, Jupi. Obrigada, meu amor. As loucuras da minha mente. Imagina, eu amei. Desculpa qualquer coisa, gente. Muito obrigada, arrasamos. Gostamos muito de ter recebido você aqui. Que demais. E é isso, um beijo de luz. Até o próximo podcast com vocês. Não mexam em nada, beijo de luz, hein? Tchau, misericórdia.